Fala galera, eu sou o Léo e hoje a gente vai falar sobre as funções orgânicas. Finalmente, falei que a gente vai falar lá pra frente. Vamos começar pelos mais simples que a gente falou na maior parte das aulas anteriores, que são os hidrocarbonetos. São compostos formados unicamente por carbono e hidrogênio. Dentro dos hidrocarbonetos, a gente tem vários tipos diferentes de compostos. A gente tem os alcanos, que são elementos que possuem apenas ligações simples entre os carbonos e as cadeias são alifáticas ou abertas. A gente também tem os alcenos, que possuem uma ligação dupla entre carbonos e a cadeia também é aberta. Já os alcinos são os que possuem uma ligação tripla entre os carbonos da cadeia. Nós também temos alcadienos, que obviamente, como o nome já diz, são duas ligações duplas dentro da cadeia entre carbonos. E aí a gente entra nos ciclos. Os ciclanos são os ciclos que possuem apenas ligações simples entre os carbonos. E para dar nome, na verdade, é bem simples, só põe ciclo na frente do nome normal. Por exemplo, se é um ciclo de 3 carbonos, é o ciclo propano. Se é de 4 carbonos, é o ciclo butano. E assim sucessivamente. Nós também temos os ciclenos, como se deve imaginar, ali uma ligação dupla no meio do ciclo ali. E a nomenclatura é a mesma coisa, ciclo penteno, por exemplo. E os aromáticos vocês estão cansados de saber. São aquelas cadeias parecidas com o benzeno, que possuem 6 carbonos ali, com ligações duplas e simples alternadas que fazem ressonância ali dentro da parada. Só que as cadeias aromáticas podem ser divididas em grupos, que são os mononucleares, que são os que possuem apenas um núcleo benzênico neles. Por exemplo, o próprio benzeno, ou o tolueno, que a gente já viu aqui. E a gente tem os polinucleares, que possuem mais de um núcleo, como por exemplo o naftaleno. Agora as coisas começam a ficar um pouquinho mais interessantes aqui. As funções oxigenadas, a gente vai começar a colocar oxigênio nas paradas. O primeiro e o mais simples de todos são os álcoois, que são os que possuem uma hidroxila ligada a um carbono saturado, ou seja, que só faz ligações simples. A nomenclatura a gente vai usar o prefixo mais o infixo, que é a famosa meiota, mais ol. Por exemplo, etanol. Ou a gente pode usar uma nomenclatura usual. Por exemplo, o etanol pode ser o álcool etílico. O metanol pode ser o álcool metílico. E se a hidroxila puder entrar em lugares diferentes da cadeia, a gente vai colocar um numerinho, por exemplo, propan-1-ol ou 1-propanol. Mas obviamente a gente pode classificar os álcoois. De acordo com a posição do grupo, o álcool pode ser primário, se o H se ligar a um carbono primário, secundário se ligar a um carbono secundário e terciário se ligar a um carbono terciário. Já pela quantidade de radicais, eles podem ser monoálcoois, possuem apenas um OH na molécula, diálcoois possuem 2 OHs na molécula e triálcoois possuem 3 OHs na molécula. Agora a gente vai para os enóis, que é a mesma coisa dos álcoois, porém o carbono que se liga ao OH ele possui uma ligação dupla. Em seguida nós vamos para os fenóis, que é basicamente uma cadeia aromática ligado a uma hidroxila. Agora as coisas começam a ficar um pouquinho diferentes. Vamos falar dos aldeídos. Eles são os grupos que possuem uma carbonila na extremidade da cadeia. E a nomenclatura deles vai ser prefixo mais infixo mais al. Então, por exemplo, vai ser etanal, propanal. Em seguida nós vamos para cetonas, que são os que possuem esse grupo carbonila no meio da molécula. Nesse caso a nomenclatura vai ser prefixo mais infixo mais ona. Por exemplo, propanona, que é a famosa acetona. Para terminar essa dupla ligação aí com oxigênio, a gente vai para ele, o ácido carboxílico, que como o próprio nome já diz, são os grupos que possuem uma carboxila. E o nome é bem simples, é ácido mais prefixo mais infixo mais óico. Por exemplo, o ácido etanóico, que é o ácido acético. Porém, o oxigênio ele pode estar no meio da cadeia. O caso mais simples são os éteres, que é basicamente quando você tem um oxigênio ligado por carbono dos dois lados da cadeia. Nesse caso, o nome é um pouquinho mais complexo. Que loucura é essa? Vamos pegar um exemplo aqui. Metoxipropano, éter metilpropílico. Ou nesse caso aqui, o éter dietílico ou etoxetano. E a gente também tem os ésteres, que são basicamente compostos que tem o grupo COOC. E o nome também é meio complicadinho. Vamos pegar um exemplo aqui. Esse é o etanoato de etila. Esse aqui, por exemplo, é o benzoato de etila. Acho que deu para entender, né? É mais fácil fazendo exemplos do que propriamente colocando uma loucura aí de prefixo mais infixo. Agora, a perguntinha que eu deixo para vocês, na verdade é uma perguntinha de revisão. Como você me explica a ressonância? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu deixo vocês com um grande beijo, um abraço e eu fui.